Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Senhoras e senhores, crianças, vamos voar. Rita e Gil, Tutti Frutti e Refavela. Todo mundo junto em um show de proporções gigantes. Em 1977, Rita Lee e Gilberto Gil juntaram bandas, repertórios, afetos e seus públicos, que na época eram de praias bem diferentes, as tais MPB e rock. A turnê, que estreou no dia 6 de outubro de 77 em Goiânia, onde teve mais 2 apresentações, originalmente seria apenas uma, mas acabaram sendo 3, já que os 2 shows em Brasília foram proibidos. Batizado como Refestança, deu origem ao primeiro registro ao vivo de Rita Lee. O jornalista Antônio Carlos Miguel, que viajou com a turnê e é autor das fotos clássicas que circulam ainda hoje na internet, conta. Batizada como Refestança, a turnê percorreu entre outubro e novembro daquele ano 8 capitais brasileiras. O título fazia referência à série Ré do Baiano, que teve Refazenda em 75, Refavela em 77 e seria fechada em 1979 com Realce. Projeto pra lá de ambicioso, Refestança reuniu os grupos de Rita, o Tutti Frutti e Gil, Refavela, sempre juntos no palco, totalizando 14 pessoas. E o que foi mais louvável foi uma trupe interracial, também misturando homens e mulheres. A história de Refestança, na verdade, começou em 76, quando Rita foi convidada para participar da turnê Os Doces Bárbaros. Rita estava vindo de uma fase de muito sucesso com o álbum Fruto Proibido, juntando público cada vez maior em seu show, e recebeu o convite para estar ao lado de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia no show histórico. Mas não pôde aceitar. Sua empresária na época, Mônica Lisboa, tinha um plano de carreira e esse plano não incluía uma turnê coletiva com os artistas. Mas Gil, Caetano, Gal e Bethânia deram um jeito de levar a Rita para a estrada. Fizeram a música Quando, que tem os versos. Quando a governanta der o bode, pode crer que eu quero estar com você, super estar com você. A governanta, no caso Mônica Lisboa, encerrou seu trabalho com Rita e no texto que Rita escreveu para o Refestança, a primeira frase já explica. E não há de ver que a governanta deu mesmo no bode? Para a Refestança, Rita retribuiu a homenagem ao amigo e parceiro e compôs Giló, que diz super estou com você desde um domingo no parque, em referência à apresentação histórica de Gil com os Mutantes no festival de 67. Mas 10 anos depois do festival, Rita e Gil estavam em fases muito diferentes de carreira, e o show serviria como encontro dos 2 públicos. Antônio Carlos Miguel conta. Em 1977, Rita era a principal roqueira do Brasil, preparando-se para, em dupla com o músico, parceiro e marido Roberto Carvalho, se tornar a popstar número 1. Ainda com cara de bandida para o sistema vigente, ela abria portas, arrombava festa e, como uma Chiquinha Gonzaga dos novos tempos, servia de exemplo para novas gerações de compositoras brasileiras. Mais mutante de qualquer artista de sua geração, Gil reinventava-se a cada novo álbum. Em janeiro daquele ano, voltara do 2º Festival Mundial de Arte e Cultura Negra, em Lagos, na Nigéria, profundamente impactado pela primeira viagem à África. Após o mergulho interior e zen de Refazenda, a experiência africana seria uma das fontes para a Refavela. Vidas negras importam, já era essa a mensagem. Produtor do álbum, Guto Graça Mello lembra da relação entre os artistas. A relação deles, a Rita, é uma adoração mútua, não tem outra palavra. Isso sempre, do tempo que eu comecei a trabalhar com a Rita, sempre foi assim, e até hoje se perdura, entendeu? E um respeito enorme um pelo outro. A Rita, ela, quer dizer, é o Gil, sabe? Isso foi um sonho deles. Essa coisa, esse CD foi uma coisa inventada por eles, eu acho que num telefonema, e foi resolvido assim, e foi resolvido graças a por esta adoração. Então, vamos fazer! Foi muito na empolgação, confesso que foi muito, muito, muito na empolgação. Eu peguei esse caminho pelo meio, tá? Entrei no meio do caminho. E é um disco histórico pelas tamanho das cagadas que aconteceram.
Rita, Gil e as bandas ensaiaram Refestança durante 10 dias em outubro, em uma casa em São Caetano do Sul, município de São Paulo. A turnê passou por Natal, Fortaleza, Recife, Salvador, Vitória, São Paulo, onde foi gravado o disco no ginásio da Portuguesa, e no Rio de Janeiro, onde um acidente quase acabou em tragédia. Parte do cenário caiu durante a música Giló, atingindo o baixista Li Marcucci e a fotógrafa Vânia Toledo, que fazia fotos para a capa. O produtor Guto Graça Mello lembra do episódio. Tinha o inventário, quem fez o cenário, que eu não lembro quem fez uma espécie de uma... Era um praticável flutuante em cima com 4 ou 5 pernas gigantescas de 20, parecia uma coisa de aranha, assim, era bonito. Quando o show começou, e a plateia começou, e os músicos também pulando no palco, aquilo começou a balançar. E esses pilares, eles não eram fixos, eles eram encaixados em cima de um praticável. Esse dá para entender, havia uma plataforma em cima que era ancorada no teto do Maracanã e esses pilares eram encaixados em cima e que, assim, ficava, estando parado, não tinha problema nenhum. Quando o show foi andando e foi muito, muito empolgante, começou a balançar, entendeu? Começou a balançar até que, de repente, um dos pilares soltou. Quando soltou, desequilibrou tudo. Então caiu o pilar para tudo que foi lado e só ficou pendurado aquele negócio de cima. Enfim, em cima de instrumento. Foi uma confusão desgraçada. O show teve que parar. A turnê parou por aí e o álbum foi lançado pouco depois desse show no Rio. Guto lembra a experiência. Mas não foi feito nada de estúdio, porque eles viajaram, não tinha mais os artistas. Entendeu? E o problema é o seguinte, eles viajaram e tinha que ser lançado. Estava no schedule da gravadora. Foi bem complicadinho. Porque quando eu fui começar a tentar mixar e tal, eu percebi que um canal de vocais da Rita, dos vocais, não tinha uma determinada música. Eu não lembro bem qual foi a música, não. E era uma coisa que era imprescindível. E eu tinha que entregar o disco aquele dia também, sabe? A gravadora pressionando e tudo. E aí eu mesmo fiz o backing vocal. E eu inocentemente tentei imitar a voz da Rita backing vocal. Falei, não, vou imitar a voz da Rita e boto baixinho essa onde seria a falsa voz da Rita. Tá. E a Rita ficou pé da vida com isso comigo, me deu uma bronca desgraçada. Eu falei, Rita, era um desespero, tinha que lançar o disco, estava na programação para lançar o disco, entendeu? Antônio Carlos Miguel lembra da estrutura do repertório do álbum. Apesar da requebrança carioca, a experiência rendeu um disco ao vivo com 11 canções tiradas do roteiro. Refestança promoveu o reencontro nos palcos de Rita e Gilberto Gil, uma década após a emblemática apresentação de Domingo no Parque no 3º Festival da Record, em 1977, quando o negro baiano foi acompanhado pelos paulistanos branquelos dos votantes. Em Refestança, no repertório, a canção, tema e título, parceria de Rita e Gil, estava entre as inéditas, ao lado da já citada Giló e de De Leve, versão que os dois fizeram para Beatles Get Back, depois regravada com sucesso por Lulu Santos. De Leve enfrentou problemas com a censura, que a princípio vetou a gravação, alegando que, abre aspas, a referida letra musical enfoca de maneira maliciosa, vulgar e deseducativa o tema, abre muitas aspas, homossexualismo, não se coadunando com o veículo de comunicação a que se destina. Pois é, opinião totalmente na contramão. Antônio Carlos Miguel fala mais sobre o repertório do álbum. O show alternava duetos e números vocais solos. Entre os primeiros, É Proibido Fumar, de Roberto Erasmo Carlos, foi uma alusão às prisões por porte de maconha que, um ano antes, enfrentaram tanto Gil quanto Rita. 2 outros momentos se destacam. Um dos melhores rocks de Gil, Beck em Bahia, fica muito bem na voz de Rita. O mesmo vale para o então já clássico de Rita, Ovelha Negra, lançado 2 anos antes, aqui interpretado por Gil. Como outro sucesso de Rita, em parceria com Paulo Coelho anunciava, a paulista e o baiano estavam prontos para arrombar a festa. A turnê e o álbum marcaram também o reencontro de Rita com Lúcia Turnbull, que nessa época estava na banda de Gilberto Gil.
Lúcia lembra. Que foi bem divertido. Eu lembro que o Gil trabalhava muito. Refestança foi a turnê do Refavela foi interrompida, né, para a gente fazer o Refestança, né? E a gente ensaiava na Moca, eu lembro, acho que era isso. E foi bem legal. As bandas juntas, ter tantas guitarras, né, 2 baterias. Djalma Correia, né, grande percussionista, né, maravilhoso. Então, e tinha a Naila Scorpio também, né, fazendo percussão. Gente, era gente demais, né? Mas deu certo, o Moacir Albuquerque, maravilhoso, né? E era o Serginho Della Mônica, né, na bateria. Rita e Lúcia já tinham muita sintonia e experiência em harmonizar as vozes. Então, às vezes, no disco, fica a dúvida de quem está cantando. Isso sempre aconteceu. Não, a gente teve um episódio que foi... assim, sinistro não é a palavra, mas foi assim, tipo, o Hollywood Rock, ela estava bem mal-humorada. A Mônica ficou super nervosa. Aí, não sei se atrasou, não sei o que houve. Eu sei que assim, que todo mundo ficou nervoso. Eu não fiquei. Né? Foi o show que o Clapton assistiu, né? A Patty Boyd me ajudou a amarrar a minha roupa assim atrás e tal. Então, eu não estava de mau humor. A Rita estava. Aí eu olhava para ela para ter uma conexão, nada. Eu falei, tá bom, né? Vamos seguir, segue o baile, né? Aí, num determinado momento, eu fiz uma voz, uma coisa meio improvisada, que eu nunca tinha feito antes. Ela, da outra ponta do palco, fez a mesma coisa, só que não em uníssono, abrindo voz. Aí a gente se olhou, tipo... Sabe aquela coisa que quando você olha querendo dizer isso é o que importa? Entendeu? Aí o show foi. Aí começou a fluir. Em Ovelha Negra, número solo de Gil, Lúcia conta. Ele cantando e a gente no vocal. 3 vozes eram. Uma ausência sentida sempre e lembrada por quem esteve nos shows é de Mamãe Natureza, que era tocada por 4 guitarras, Roberto de Carvalho, Lúcia Turnbull, Carline e Perim Santana. 25 anos depois, em 2002, Rita e Gil se reencontraram em Salvador e, empolgados, planejaram uma segunda turnê em duo, Refê 2. Um esboço chegou a acontecer em uma apresentação de Gil no Parque do Ibirapuera, que teve Rita como convidada. Mas Gil aceitou o cargo de ministro da Cultura no primeiro governo de Lula, e os shows acabaram ficando apenas nos planos dos amigos. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.